É uma satisfação ter você conosco em um novo episódio. Eu sou Lucas Vilas Boas e você está no podcast Misciência. Hoje estamos realizando o nosso penúltimo podcast do ciclo de entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, que se encerrará na próxima semana. Hoje, quem baterá um papo com a gente será a taróloga Lili Guimarães. Lili tem 31 anos e é, como ela mesma se define, uma carioca que não curte calor. Ela atua como cartomante desde março de 2020, pois a pandemia fez com que ela se jogasse nessa jornada, na qual está expandindo cada vez mais, desde então, o que é e como se sente nessa experiência com os oráculos. Você pode encontrá-la no Instagram pelo @Terra da Bruxa. Além disso, a Lili fez parte do primeiro Simpósio Nacional de Estudos Acadêmicos sobre o Tarô, o primeiro Cine a Tarô, que foi um evento nacional organizado pelo Misciência e que contou com uma mesa redonda em que alguns tarólogos debateram sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, e Lili fazia parte dessa mesa. Lili, seja muito bem-vinda ao podcast Misciência, seja muito bem-vinda novamente ao Misciência, e como sempre, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado. Uma boa tarde, primeiramente. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É uma honra estar participando mais uma vez com vocês. Agora também na versão do podcast, que eu nunca tinha participado, então certeza que vai ser uma experiência boa, igual como foi a da live também. Com certeza. A gente vai começar a nossa entrevista abordando primeiro o ponto sobre as suas crenças pessoais. Eu gostaria de saber se você segue alguma religião ou alguma doutrina espiritual, e se sim, qual ou quais são elas. Não, religião eu não sigo. O que eu sigo é a bruxaria natural, que é onde, depois de muitos anos de busca em alguma conexão com a espiritualidade, foi onde eu me encontrei e onde eu tenho permanecido desde 2018, que é com a prática realmente de cultuar deuses, deusas, a natureza num todo. E a sua prática do tarô, o seu envolvimento, tem alguma relação com essa crença que você segue? Olha, eu não vou dizer que ele tem, uma ligação, mas eu também acredito que tudo está conectado, bem jovem mística mesmo, tudo está realmente conectado, então muitas vezes o que acontece na prática do tarô é, às vezes, o guia de uma outra pessoa, ou a deusa e o deus de uma outra pessoa, se fazer presente nas leituras, mostrar ali que a espiritualidade também está junto com a pessoa naquela leitura, tentando ajudá-la da melhor maneira possível, assim como eu também tento ajudar a quem me procura da melhor maneira possível, dando norte para a pessoa. E o seu envolvimento com o tarô? Ele vai se iniciar mais ou menos em que período e de que forma? Meu envolvimento com o tarô iniciou em 2016, onde eu comecei a estudar por conta própria. Também estudava baralho cigano na época. Eu ainda nem sabia exatamente a diferença entre um e outro, eu fui saber um tempo depois. Mas oficialmente, de estudar mesmo tarô, comecei no final de 2018 e cheguei a fazer cursos no final de 2019 também. Então, em 2020, quando veio a pandemia, eu só me joguei ali na jornada, que nem um louco mesmo, na carta do tarô. Foi bem um momento propício, Teve tempo disponível, todo momento meio que conspirava a favor disso. Sim, foi meio desesperador também, porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu tava trancada em casa, então tava trabalhando como maquiadora, nada a ver com o tarô, e pensando o que eu vou fazer agora para ganhar, meu suado dinheirinho. Então, eu só atendi o chamado, sabe? Eu já tinha essa vontade, eu já queria, então por que não? E o que é o tarô pra você e como você tem se relacionado com ele atualmente? O tarô, acho que, assim como para todos os cartomantes, tarólogos no caso, ele é realmente uma ferramenta de autoconhecimento, mas eu acredito que na minha vida ele tem sido muito essencial, sabe? Não só, como um guia, não só como me conhecer melhor, mas também uma forma de conhecer as outras pessoas, de conseguir ajudar outras pessoas através do significado das cartas, além de que a gente também está sempre aprendendo com ele. Então isso acaba impactando também na minha vida pessoal. Sem considerar a sua prática profissional, considerando somente a sua relação pessoal com o tarô, a leitura do oráculo faz parte do seu dia a dia ou ela estaria mais ligada a momentos de dificuldade, se existiria algum tipo de intensificação na prática do tarô em tempos de dificuldade para você?
Olha, um pouco dos dois, assim, né? É que, como eu tenho uma ansiedade muito forte, eu tenho momentos que realmente, assim, momentos de crise, que eu não consigo fazer uma leitura pra mim, momentos de maior crise, mas muitas vezes eu faço leituras, assim, realmente do dia a dia. Às vezes, umas coisas que me batem como uma intuição, de tipo, será que eu realmente devo sair? Será que eu realmente devo fazer tal coisa ou não? Então, eu sempre vou ali, né, no tarô dar uma olhadinha. Óbvio, eu não vou usar o tarô de bengala pra qualquer coisa que eu queira fazer na vida. É mais quando eu sinto mesmo essa necessidade, tá? Esse desejo até de abrir a carta, e aí eu vejo. Mas, quando em momentos de crise tá muito forte, eu peço pra outras pessoas lerem pra mim. E aí, realmente, eu não vou nem conseguir ler. É até estranho, porque parece que a gente esquece como que lê o tarô nesses momentos mais tensos. Então, momentos de tensão, momentos de crise, seria mais recorrer ao tarô, mas através de outros tarólogos. Sim. E no dia a dia seria você mesmo, tirando pra você, né? Sim. Agora, falando especificamente sobre o período de pandemia, como é que ele foi pra você, tanto espiritualmente quanto emocionalmente? Bom, emocionalmente foi uma loucura, porque eu acho que ninguém estava literalmente preparado para isso. Eu acho que não tem nem como ficar preparado para uma situação dessa, né, que foi mundial. Então, foi muita barreira atrás de barreira, né? Mas na questão espiritual, para mim, foi uma forma de eu entender que eu realmente nunca estive sozinha, de que eu tinha a quem recorrer do outro lado, né? Eu gosto de chamar assim, dos seres do outro lado. Então, eu me senti muito mais conectada, porque era a única forma que eu tinha de ter alguma conversa, né? Eu gosto de conversar com os deuses e com as deusas, como se a gente estivesse conversando aqui nesse podcast. Então foi a minha forma, assim, espiritualmente falando, de ficar mais próxima deles, mais próxima dessas práticas da bruxaria natural, né? Mas emocionalmente foi bem conturbado. Eu imagino quanto. Então você diria que a sua relação com o sagrado e com o tarô, ela sofreu mudanças durante o período da Covid, né? Devido à própria Covid, né? Sim, foi mudanças. E de que forma, mais ou menos? Assim, é porque apesar da situação ter sido, obviamente, muito, muito ruim, né, ainda assim, as pessoas começaram a procurar mais da questão do sagrado, né, não só na bruxaria, mas em todas as outras religiões. As pessoas realmente se agarraram mais na fé. E o tarô e outros oráculos também vieram para ajudar mais ainda nesse momento de necessidade, de que a gente queria ter um pouquinho de controle sobre a nossa vida, de tipo, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Eu tô trancada aqui dentro de casa, eu tenho meu trabalho é presencial, o que eu faço? Será que eu saio, vou ser demitida, a empresa vai falir? Então, realmente tinha muito dessas questões dentro da leitura de tarô. Mas a maioria das pessoas, pelo menos, elas buscavam algo que não fosse só sobre a pandemia também, pra dar uma amenizada no emocional, no mental, né? Mas acho que foi isso. Mas você chegou a citar aí que alguns temas eles foram abordados, né? A pandemia trouxe esses temas à tona. Sim. Mas a pandemia em si, a questão do medo da doença, do receio com quando ia acabar, se ia demorar muito, ela chegou a ser um tema das investigações tanto suas quanto de seus consulentes ao tarô? Olha, da minha parte foi pouco investigação, porque meu emocional estava derretido, assim, sério, não tinha nem mais como ficar buscando sobre isso. E as pessoas, pelo menos as que se consultaram comigo também foram assim, a maioria não perguntava exatamente quando de fato ia acabar ou se ia demorar, porque era uma coisa que de fato ia demorar, né? Mas elas queriam saber de outros meios do que fazer durante essa situação. Então, relacionamentos foram muito afetados, trabalhos foram muito afetados, toda a nossa rotina foi muito afetada. Então, foi mais uma questão de adaptação também das pessoas que me procuraram entender e começar a se organizar, a se adaptar com trabalhos remotos, com coisas do tipo, né, da questão também da saudade de ver seus parceiros, seus familiares, amigos. Então teve muito mais dessas questões assim de, pô, será que eu realmente continuo nesse trabalho? Ou como é que eu faço pra manter meu relacionamento? Porque ficou à distância. Então foi bem complicado nesse quesito, porque eu me envolvia muito, sabe? Eu me envolvo muito, então eu acabava ficando com uma certa dó, né? Mas eu entendo que obviamente era uma questão, porque ninguém também queria passar a Covid um pro outro, tinha toda essa preocupação. Então era compreensível. Mas as questões que me procuraram foram mais para isso mesmo, ou financeiro, trabalho, ou os relacionamentos. E você acredita que esses temas que foram consultados durante a pandemia sofreram algum aumento em relação a antes? Ou eles já vinham seguindo essa tendência? Geralmente eram os mesmos temas. Quer dizer, no caso você começou a trabalhar com consulta para outras pessoas durante a pandemia mesmo, né? Isso, foi bem no início. E depois, assim, depois da pandemia, você acha que os temas mudaram um pouco ou continuaram mais ou menos na mesma linha?
Olha, continua mais ou menos na mesma linha, porque foi uma pandemia, então meio que ainda não foi nem erradicada totalmente, né? Mas eu espero que não volte ao cenário inicial, por favor. Mas, assim, muitas pessoas ainda continuam muito afetadas financeiramente pelo que aconteceu, então muita gente ainda tá buscando, né, se erguer ou se reerguer dessa situação. Então, a maioria das perguntas que me fazem, das leituras que as pessoas procuram de mim, é realmente essa do financeiro, de um trabalho mais digno, de um trabalho mais seguro e também de relacionamentos, porque depois que todo mundo começou a se vacinar e tudo mais, a galera realmente estava assim, bem carente, sabe? Super compreensível, não estou zoando ninguém, por favor, né? Até porque eu tava no meio também. Então, assim, todo mundo realmente começou a sair, conhecer outras pessoas, então tá bem dividida ainda essa questão do dinheiro com os amores. Você informou que começou as suas consultas, a fazer as consultas para os seus clientes a partir do início da pandemia, mas você chegou a ter alguma experiência antes disso? Só acho que eu tinha, assim, com os meus amigos bem próximos, quando eu li ali em 2016, quando eu nem sabia ler nada, né, eu usava o livrinho, assim, aquele livretinho que vem e tal, mas mesmo assim também eu ia estudando por conta própria, o que obviamente me desmotivou muito, porque é muita coisa pra ler, muita coisa pra estudar, e eu não tinha essa consciência, né, por isso que depois eu fiz cursos, eu cheguei a fazer 3 cursos de tarô, fiz mais um em 2021, que foi o último aí, que foi bem completaço, assim, né, muito bom, então aprimorou bastante minhas leituras. Mas eu só lia realmente nessa época para amigas bem próximas, mas elas diziam que faziam muito sentido. E hoje em dia eu vejo coisas que eu li lá atrás, quando eu não sabia ler de fato, que aconteceram. Então eu fico bem contente de que, né, ali eu já tinha uma ideia sem saber que eu tinha a ideia de como funcionava. Já é algo bem intuitivo, né? Sim, é bem intuitivo. Eu acertei a previsão de uma amiga falando que ela iria morar fora, né, por um tempo, e ela está fora realmente, já tem aí alguns anos, porque foi bem no início da pandemia também. Nesse período também era o mesmo tipo de temática, relacionamentos e financeiro, ou você viu o financeiro se tornar mais central depois da pandemia? Não, acho que na pandemia o financeiro se tornou mais central. Bem antes disso, quando eu lia sem, né, saber ler, que é o que eu falo, as pessoas perguntavam de coisas mais simples até, tipo dos estudos, obviamente também de relacionamentos, mas nada tão intenso como a pandemia deixou as coisas. E no âmbito da sua participação no mundo virtual, que a gente viu tudo se digitalizando durante a pandemia, então não só a questão do trabalho se tornou muito virtual, mas também as próprias práticas espirituais, o tarô se tornou muito virtual. Você já se iniciou na leitura profissional nesse contexto remoto, mas você teve suas experiências presenciais com amigos e tudo, como você falou agora há pouco. Você acredita que isso de alguma forma muda a sua forma de ler tarô para as outras pessoas? Que essa questão digital também muda a forma de você ler tarô para si mesma? Você acredita que tem alguma influência em questão de percepção, de energia ou algo do tipo? Ou não? Você acredita que não há uma mudança nesse sentido? Eu falo para as pessoas, não tem diferença você fazer uma leitura presencial ou online, porque a única questão que tem é que você vai estar na minha frente, né, ou através de uma câmera de celular, ou do notebook, que seja, ou realmente aqui do meu ladinho, na minha frente, olhando as cartas. A questão de energia, a energia, ela é muito fluida, tem energia em tudo, literalmente. A troca que a gente está fazendo aqui é uma troca de energia também. Então, não tem essa diferença de ter uma energia boa ou ruim, se a pessoa tá aqui do meu lado, ou se a pessoa tá lá do outro lado do mundo, como já atendi uma amiga do Japão também. Então, eu não vejo que tem essa diferença de questão energética, né? E também não é uma consulta menos prazerosa ou menos acolhedora se for online enquanto a outra é presencial. Não, tudo vai ser exatamente igual, praticamente. É só a questão, literalmente, de uma presença física do consulente, né, na minha frente, ou não. Mas não perde nem um pouco da qualidade do que eu ofereço nas minhas leituras, sendo online ou presencial. Em relação à sua presença no mundo virtual, você enquanto praticante do tarô, usuário que consome conteúdo sobre tarô, de que forma sua participação no mundo virtual mudou durante a pandemia? Você aumentou a sua presença nas redes sociais? Você participou mais em grupos, acompanhou mais perfis, consumiu conteúdo de YouTube, Facebook, essas coisas?
Ah, sim, com certeza, porque foi exatamente assim que eu fui aprimorando, né, e consigo aprimorando a minha prática com tarô e outros oráculos também. Então eu consumo ainda muito YouTube, eu consumo muitos perfis e também passei, né, até o meu perfil profissional, que você comentou no início, do @Terra da Bruxa, e eu tenho tentado, assim, aparecer com uma certa frequência, né, mas também sem ficar escrava da rede social, que é um pouco difícil, mas a gente tenta, então aos pouquinhos a gente chega lá. Mas foi justamente através do Instagram que eu tenho conseguido e consigo os meus consulentes. Durante a pandemia, a gente teve essa necessidade de ficar meio que preso às telas, às redes sociais. Mas você percebe que meio que mantém ainda essa presença, que precisa manter essa presença, ou você tem tentado se distanciar mais, tentado se manter um pouco menos presente nesse ambiente virtual? Olha, é realmente difícil conciliar as duas coisas quando envolve o quesito financeiro, né? Acho que tem sido assim pra muita gente também. Mas eu tento realmente, hoje em dia, conciliar o meu tempo pra não ficar o tempo inteiro com a cara numa tela, né? Ou tela de televisão, ou de computador, ou de celular. É bem difícil, mas a gente consegue. Aos pouquinhos a gente vai se desintoxicando um pouco de rede social, porque realmente é muito bombardeio de informação. Mas ainda assim também tem o seu lado positivo de que você consegue mostrar melhor o seu trabalho. No meu caso, eu mostro melhor meu trabalho pela mídia social do Instagram, Facebook. O YouTube eu não tenho canal no YouTube, mas eu acompanho outros profissionais da área também. E foi justamente por eles que eu também fui aprendendo cada vez mais sobre cada significado de cada carta. Agora indo um pouco para o ponto do que se viveu politicamente no Brasil. Você acredita que o momento político que a gente viveu durante a pandemia, a questão do governo Bolsonaro, da ênfase no negacionismo científico, afetou de algum modo o seu jeito de lidar com o sagrado? Eu não sei necessariamente se afetou o modo de lidar com o sagrado. O meu problema maior foi lidar com as pessoas. Mas eu entendo, assim, que o pessoal do outro lado, que é como eu gosto de chamar, teve uma grande pedida, né? Que tava todo mundo realmente desesperado. Muita gente perdeu seus familiares, perdeu seus entes queridos, muita família foi destruída. Ou porque realmente alguém veio falecer, ou por questões financeiras, enfim, questões de saúde também, física. Então, obviamente, eu senti que muitas pessoas ficaram mais ligadas à espiritualidade, ao divino, para pedir mesmo, para interceder pela gente, né? Porque somos só matéria. Então, a política do jeito que tava complicou mais ainda a questão da pandemia e meio que foi um efeito dominó, sabe? Uma coisa meio que puxou a outra. Mas eu acredito que realmente o plano espiritual tá sempre com a gente da melhor maneira. E mesmo que a gente não consiga entender muita coisa, né? Ainda assim, seria pior sem ele, sabe? É o que eu consigo absorver dessa pergunta e te passar uma resposta. E você acredita que o tarô, de alguma forma, colaborou nesse sentido de você manter a sua conexão com o lado espiritual num momento tão complicado, nesse sentido social? Com certeza. Porque no tarô a gente consegue ver bastante coisa sobre questões da espiritualidade e tal. Então eu conseguia ver algumas conexões de Deus e que eu cultuo, né? Pelo menos pra mim, assim, nas minhas leituras comigo mesmo. Eu conseguia, ver as mensagens que eles traziam pra mim, trazendo um quentinho no coração, né? E para outras pessoas também que perguntavam muito da espiritualidade, eu também conseguia passar, assim, as mensagens que eles mandavam através da leitura. Por isso que eu falei, tudo é uma questão de energia, né? Então eles se fazem presente da forma dele, seja através do tarô, seja a gente conversando aqui, então é isso. E você acredita que hoje, num contexto que a pandemia passou, o bolsonarismo como forma de governo passou também, e que tudo se tornou muito mais virtual, muito mais cibernético, você acredita que a forma de lidar com o tarô é diferente em relação a alguns anos atrás, antes da pandemia acontecer e de tudo ficar assim dessa forma? Assim, diferença de agora com um monte de coisa digital e de antes da pandemia, realmente tem diferença. Só que aquilo, eu não tinha tanto acesso, assim, antes da pandemia a esses perfis, a essas pessoas que já trabalhavam com tarô e cartomancia no geral, entre outras coisas que estão ligadas também com a prática do tarô. Mas eu já tinha ido também uma cartomante, eu cheguei aí acho que 2 vezes nela, se eu não me engano, mas foi muito, muito antes mesmo, 2010, assim, sabe? Então, as pessoas tinham um cantinho específico realmente para leitura, não era tão simples assim de achar, pelo menos não por aqui onde eu moro, não era nada simples de encontrar. Então a pandemia nesse ponto, ela trouxe esse pequeno ponto favorável, né, de deixar as coisas mais remotas, então facilitou bastante esse quesito. E apesar da diferença de uns anos antes para agora, ainda assim foi o que eu falei, eu acho que a qualidade do profissional, que a gente sabe que realmente é um bom profissional, ela não cai, ela só continua melhorando. E você acredita que as pessoas estão mais abertas hoje em dia ao tarô do que antes?
Ah, com certeza, porque o que eu mais atendi de pessoa, assim, no início da pandemia foi, eu nunca me consultei, mas eu tenho curiosidade. Então, assim, foi muita gente que eu cheguei a atender que falava isso, olha, não sei como é que funciona, mas eu tenho curiosidade, eu sempre quis saber como é que é, tem alguma diferença do online pro presencial, porque, né, pandemia e tal, tudo mais. Então, eu tinha que explicar tudo isso com frequência, mas pra mim sem nenhum problema. Então, teve sim essa quebra dessa barreira, até o que eu falo de quarta parede, né? Teve essa queda da quarta parede das pessoas entenderem que, tá tudo bem, é uma leitura. Tem gente que prefere por chamada de vídeo, tem gente que prefere por áudio. Então, vai de cada um. Eu sempre tento deixar as pessoas o mais, assim, confortável possível. Agora entrando em algumas questões um pouco mais sobre sua visão pessoal das coisas. Falando sobre sua visão de mundo enquanto uma pessoa espiritualizada, que tem uma crença em algo transcendental. Você percebe alguma diferença da forma como você viu o mundo de antes da pandemia para agora? Ah, sim, com certeza. Assim, eu não acho que eu tenha ficado a pessoa mais otimista do mundo. Eu acho que eu me tornei muito mais realista, muito mais pé no chão também, né? Antes eu acho que eu era muito sonhadora. Vou botar a culpa no meu signo, né? Dizer que é porque eu sou signo de água, né? Escorpiana, então vou dizer que é por isso. Mas, assim, me fez dar valor pra pequenos momentos, me fez dar muito mais valor também pras pessoas que eu realmente quero à minha volta. Então, assim, mudou muito o meu ponto de vista sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre mim mesma. E em relação às suas expectativas de futuro, você acredita que o período pandêmico também mudou a sua forma de ver o futuro, seja no âmbito físico ou no âmbito espiritual? Mudou bastante. Assim, eu ainda sigo aquele pensamento de que eu sei que eu não tô sozinha, a gente nunca tá sozinho, mas ainda assim, eu sinto que, eu vejo, né, até, que ainda terão algumas dificuldades a serem enfrentadas por conta da pandemia aqui no mundo material, mas eu também acredito que nada acontece por acaso. Então, mesmo sendo uma coisa horrorosa que aconteceu, né, porque ninguém queria esse cenário, ainda assim eu acredito que quem tá aqui ainda mudou a sua forma de ver e de pensar. Então, eu gosto de acreditar nisso, né? De que as pessoas, não só eu, né, também mudaram a sua forma de ver e de pensar sobre o futuro, dando mais valor ao presente também para poder aproveitar o futuro um pouquinho melhor. E você acredita que essa diferença entre visão de futuro tem alguma influência se for uma pessoa que tem crença na espiritualidade ou uma pessoa que não tem essa crença? Eu acredito que, independente da crença da pessoa, ou se ela tem ou não também, não quer dizer que ela não possa ter sido afetada dessa forma de ver as coisas mais realista, de ter também um pouquinho mais de esperança em dias melhores, né? Por que não também? Mas eu acho que isso aí meio que vai de cada um, sabe? Então, não. A prática que ela tiver ou não tiver não afetaria essa forma dela pensar. Pra gente finalizar a entrevista, meio que fazendo um apanhado do que foi dito um pouco aqui, qual a importância do tarô para a sua vida? Putz, difícil responder essa. Bom, pra mim, a importância do tarô na minha vida, assim, como ele é pra mim, é que ele é essencial, sabe? O tarô, pra mim, ele é muito mais do que uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é como um amigo, sabe? Então, eu tenho aprendido cada vez mais com ele a me conhecer, a como me ajudar, a como ajudar as pessoas, né, que chegam buscando o meu trabalho. Então, o tarô, pra mim, tá além de apenas uma ferramenta com a qual eu trabalho, com a qual eu me sustento. É também esse ser, sabe? Essa coisa mística, assim, muito agradável, que eu espero continuar estando por perto por muitos e muitos anos, continuar me conhecendo melhor, continuar aprendendo cada vez mais sobre o que o tarô tem a oferecer, né? E que também, assim, eu possa seguir ajudando as outras pessoas ao longo dos anos. Lili, muito obrigado por ter aceitado participar novamente de mais um projeto do Miss Ciência. É sempre um prazer ter você com a gente e foi um bate-papo muito prazeroso e que trouxe muitas informações para que a gente possa entender melhor como foi a prática do tarô no Brasil durante a pandemia. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui e podem me chamar quantas vezes quiserem, eu sempre vou topar, não tem problema nenhum. Então acho que é isso, eu só posso deixar realmente meu muito obrigada, minha gratidão pelo espaço que vocês me deram para falar um pouquinho de mim, do meu trabalho e de mostrar um pouco o meu ponto de vista, como é o tarô na minha vida, a questão espiritual e como foi essa fase, né, pandêmica que a gente passou.
Essa foi a nossa penúltima entrevista da série de episódios sobre a prática do tarô em tempos de pandemia. Fiquem ligados porque na próxima sexta, nesse mesmo horário, teremos o último encontro do mês e desse ciclo de entrevistas, com a convidada Kendra Stradman. Fique por dentro das novidades e conheça mais sobre o tarô e o misticismo em nossas redes sociais. Estamos no Instagram pelo @Misticiencia, no YouTube com o canal Projeto Misticiencia e no Spotify com o podcast Misticiencia. Também temos o nosso site, o portal Misticiencia, que você pode acessar pelo endereço misticiencia.wordpress.com. Além disso, estamos ainda realizando a pesquisa sobre a prática do tarô em tempos de pandemia via Google Forms, que é aberta a todas as pessoas que leem, praticam, estudam e têm qualquer tipo de contato com o tarô. É um questionário muito fácil de questões objetivas, com somente 20 questões, bem rápido de responder. Você pode acessá-lo pelo link da bio do nosso Instagram e estará contribuindo bastante com a produção de ciência voltada à prática do tarô no Brasil. O podcast Misticiencia se despede por aqui. Até o próximo episódio.